Agora que você já conheceu o modo de viver na cidade, no campo e na praia, as características e as diferenças, você vai fazer uma atividade na sua apostila. Essa atividade diz assim: pinte o ambiente onde você vive. Depois escreva como é cada ambiente. Bom, se você vive na cidade, você vai pintar a imagem que mostra a cidade. Se você vive no campo, você vai pintar o ambiente que mostra o campo. E se você vive numa praia, que eu acho que aqui ninguém vive na praia, né? Campo Novo não tem praia, não tem litoral. Bom, então vai ser cidade ou campo. Aí, depois que você pintou o lugar onde escrever como é. Como é a cidade? Como é a praia? Podemos dizer que a cidade, com certeza, viver em cada um desses lugares vai ter diferenças, semelhanças, vai ter vantagens, desvantagens. Nós vivemos em uma cidade. Campo Novo do Parecis é uma cidade não muito grande, uma cidade pequena, na verdade, tranquila para se viver. Mas tem cidades muito grandes e tem lá suas dificuldades. Vamos ver agora um pouquinho sobre as vantagens e as desvantagens de viver no campo ou na cidade, na praia. Eu quero que vocês observem essa imagem e vamos ver o que fala cada um desses personagens aqui, ó. A primeira personagem diz assim: colho frutas fresquinhas todas as manhãs. Onde será que essa pessoa vive? Será que ela vive no campo, na cidade ou na praia? Colho frutas fresquinhas todas as manhãs. No campo, né? A outra fala assim: adoro ir ao shopping com minhas amigas. Aonde tem shopping? É no campo ou na cidade? Na cidade. E por último, gosto de surfar aos finais de semana. A pessoa que gosta de surfar vai na praia, né? Então, cada uma dessas pessoas mora num lugar diferente. Cada um desses lugares com suas características diferentes. Então, uma pessoa que mora no campo, será que ela consegue ir à praia com a mesma frequência de quem vive no litoral? O que é isso, litoral? Bem, litoral é uma parte, uma região onde há praias, né? O litoral é a região do Brasil ou de um outro país onde há praias. Com certeza, quem mora no litoral tem mais facilidade para ir à praia, com certeza. E será que uma pessoa que vive na cidade tem o mesmo contato com a natureza de quem vive no campo? Com certeza, os hábitos das pessoas que vivem no campo são diferentes dos hábitos das pessoas que vivem nas cidades ou das pessoas que vivem nas praias. Eu anotei algumas coisas aqui sobre os hábitos das pessoas que vivem no campo, as vantagens de viver no campo. As pessoas que vivem no campo, elas vivem com mais liberdade. Não tem preocupações com roubos, com assaltos, com violência. É claro que acontece, é claro que às vezes acontece isso também no campo, mas não com tanta frequência o que acontece nas cidades. As pessoas que vivem no campo, elas podem desfrutar de uma alimentação mais saudável, afinal elas mesmas produzem seus alimentos. Quem sabe elas podem produzir alimentos orgânicos, que são alimentos livres de agrotóxicos. As pessoas têm contato com água pura, às vezes tem uma nascente, um poço com água, uma água limpa, uma água pura. O ar puro também, né? Um ar mais descontaminado, livre da poluição dos carros, das fábricas. A pessoa que vive no campo e na praia também. Praias mais afastadas, claro, não estou falando de praias nas cidades, praias mais afastadas, as pessoas têm contato com a natureza, com mais facilidade, elas não têm problemas de enfrentar filas, correria, congestionamentos,
né? Então essas são vantagens. Agora, claro, tem as suas desvantagens, né? Dependendo do lugar no campo em que a pessoa vive, o acesso à educação é precário, talvez não tenha escolas, talvez a pessoa tenha que andar muitos quilômetros de ônibus, o que se torna cansativo. Nós sabemos que a nossa realidade aqui de Campo Novo tem crianças que andam de ônibus muitas horas até chegar na escola. Isso se torna cansativo. Também, às vezes, é difícil acesso à saúde, a hospitais, né? Pela distância em que as pessoas vivem. Alguns lugares talvez não tenham acesso à energia elétrica, tá? Então, tem algumas desvantagens. Uma outra característica da vida no campo são os relacionamentos entre as pessoas. Bem, no campo tem menos pessoas, não é tanta gente quanto na cidade. Só que as pessoas, elas têm uns relacionamentos mais profundos, elas se relacionam mais, as pessoas são mais próximas, elas têm uma vida em comunidade mais próxima do que as pessoas que vivem na cidade. E no campo, apesar de não ter as academias, as pessoas fazem exercício físico ao ar livre, durante os seus afazeres, tratando dos animais, cuidando da roça, às vezes andando longas distâncias. As pessoas estão o dia todo praticando exercício físico, não na academia, mas durante seus afazeres, durante o seu trabalho, ao ar livre muitas vezes. E as vantagens de viver na cidade. Tem algumas vantagens de se viver na cidade. Tudo o que alguém precisa, ela consegue com facilidade. Supermercado, farmácia, padaria, muitos comércios, então tudo é muito facilitado. É necessário o dinheiro, né, para poder adquirir, mas tudo está facilitado. É fácil acesso à educação, a saúde está próxima, apesar de que grandes cidades têm problemas sérios para conseguir vaga em hospitais, né, mau atendimento e tal. Mas quem mora em cidades pequenas como a nossa, ainda nós vivemos com uma certa vantagem sobre isso. Bom, como eu falei também, acesso a cursos, a educação, né, quem quer fazer faculdade, pós-graduação, acesso à educação é mais facilitado na cidade. As desvantagens de morar na cidade. As pessoas não têm segurança, sentem medo, tem problema dos assaltos, da violência. O custo de vida, ou seja, tem acesso a tudo, só que tudo é muito caro, então precisa ter dinheiro, precisa ter carro para ir de um lugar para o outro. Na cidade tem o problema da poluição, o ar poluído, muitas pessoas têm doenças respiratórias por causa disso. Na cidade também tem, cidades grandes, poluição sonora, muito barulho, buzina, barulho de fábricas, né? Poluição sonora, muito barulho. Em alguns lugares as pessoas moram tão próximas que isso causa problemas de relacionamento, né? Conflitos, né? Comunidades em que as pessoas vivem muito próximas umas das outras também têm problemas por causa disso. Muita correria, muitas pessoas trabalham muito longe, tem que acordar de madrugada, pegar ônibus, pegar metrô, pegar trem, viajar durante horas para poder chegar no trabalho. Só consegue voltar do trabalho à noite, bem tarde da noite, consegue dormir poucas horas e na manhã seguinte novamente começar tudo de novo, o que causa muito estresse na vida das pessoas. Então, as pessoas que vivem no campo, elas têm uma relação com a natureza muito mais próximas. Elas, para se divertir, no campo, as pessoas têm que utilizar as opções que elas têm ali. Ou elas vão pescar, ou elas vão nadar num rio, tomar banho numa cachoeira, né? Ou elas vão jogar um futebolzinho no campo com os amigos, né? As opções de lazer não são muitas. Bom, mas as pessoas, apesar de ter poucas pessoas, porque no campo a gente sabe que a concentração de pessoas é menor, as casas são bem distantes, mais distantes, né, umas das outras, tem poucas pessoas, mas as pessoas se relacionam mais, elas se importam mais umas com as outras. Uma senhorinha que faz um bolo leva para sua vizinha, né, um pão, elas se relacionam, elas têm amizade entre elas, o que não acontece na cidade.
Muitas vezes num prédio de apartamentos mora muitas pessoas, às vezes pessoas que moram no mesmo andar se encontram no elevador e às vezes são capazes de nem dizer bom dia ou boa tarde. Então vivem próximas fisicamente, mas vivem longe emocionalmente, não se relacionam, não se importam umas com as outras. As pessoas que vivem na cidade têm muitas opções de lazer. Elas podem ir no cinema, elas podem ir no teatro, elas podem ir nos parques. Elas têm muitas e muitas opções de lazer. Só que tudo isso custa dinheiro. E muitas pessoas não têm acesso, né, a essas diversões. Acaba virando uma vida só de trabalho, só de estresse, sem acesso ao lazer. E todos precisam ter acesso ao lazer. Tem algumas coisas que tanto as pessoas que moram no campo quanto as pessoas que moram na cidade podem fazer para se distrair, como ler bons livros, fazer passeios a pé, conversar com os amigos, com os vizinhos. Ou quem mora na praia, muitas praias ainda são interior, né? Então as mesmas características do campo. Agora tem praias que já são mais próximas de cidades, então o ritmo de vida já é mais parecido com o ritmo de vida das cidades grandes. Então, crianças, dependendo do lugar que a gente vive, a gente se relaciona de modo diferente com as pessoas, a gente tem um contato diferenciado com a natureza. Quem mora na cidade, para poder ter contato com a natureza, tem que ter parques na cidade ou a pessoa tem que viajar para cidades do interior ou para o interior para poder ter um contato com a natureza, para conhecer rios, para poder nadar num rio, para poder ver uma cachoeira, uma floresta, né? Então, assim, cada lugar que a gente vive, ele tem características diferenciadas e a vida das pessoas é diferente em cada um desses lugares. Nós moramos numa cidade pequena que ainda traz uma certa tranquilidade para nós e que nos proporciona uma natureza muito próximo daqui para a gente conhecer. Tem balneários, tem cachoeiras para a gente visitar, tem a Ponte de Pedra, né? Então, assim, tem lugares muito bonitos aqui que a gente tem acesso ainda à natureza, ok? Agora que você já conheceu o modo de viver na cidade, no campo e na praia, as características e as diferenças, você vai fazer uma atividade na sua apostila. Essa atividade diz assim: pinte o ambiente onde você vive. Depois escreva como é cada ambiente. Bom, se você vive na cidade, você vai pintar a imagem que mostra a cidade. Se você vive no campo, você vai pintar o ambiente que mostra o campo. E se você vive numa praia, que eu acho que aqui ninguém vive na praia, né? Campo Novo não tem praia, não tem litoral. Bom, então vai ser cidade ou campo. Aí, depois que você pintou o lugar onde você vive, você vai escrever como é. Como é a cidade? Como é o campo? Como é a praia? Podemos dizer que a cidade é um lugar onde as casas são muito próximas umas das outras, há uma grande concentração de pessoas. O campo, já as casas são bem afastadas, pouca concentração de pessoas. A praia também, as praias também podem ser lugares tranquilos para se viver, né? Se elas ainda estiverem mais no interior, também já mais agitadas, né? Se elas estiverem mais próximas dos centros urbanos.